Sentir fome a cada 2 ou 3 horas, fazendo 5, 6 e até 7 refeições ao dia, é normal? Ou será que é um indício de que algo está errado no seu metabolismo? E é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre essa questão de várias pessoas sentirem fome a todo momento ao longo do dia, fazendo várias refeições. Será que isso pode ser um indício de que algo está errado no seu metabolismo? Mas antes de dar início ao vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer mais conteúdos aqui para o canal. E se nós pararmos para refletir um pouco, comer de 3 em 3 horas é justamente o dobro de refeições que nós fazíamos há poucas décadas atrás. Conforme você pode ver nesse gráfico, tanto adultos quanto crianças costumavam fazer naturalmente apenas 3 refeições ao dia na década de 1970. Perceba que a curva começou a mudar bastante na década de 1990, quando mais pessoas passaram a fazer de 4 a 5 refeições. E depois mudou novamente nos anos de 2007 e 2008, quando a maioria das pessoas começou a fazer de 5 a 7 refeições por dia. Ou seja, praticamente dobramos a quantidade de refeições que nós fazemos ao dia em questão de 4 décadas. Dessa forma, veja que comer tantas vezes ao dia é um hábito novo para nós. E isso é fruto de 2 fatores cruciais. E o primeiro desses fatores é a recomendação infundada de vários profissionais da saúde dizendo para a população que fazer mais refeições ao dia vai trazer algum benefício, sendo que as evidências científicas mostram o contrário. E o segundo fator é a queda drástica da densidade nutricional dos alimentos consumidos. Quando nós começamos a comer mais alimentos feitos pela indústria, alimentos industrializados e processados, e nos afastamos dos alimentos naturais e nutritivos fornecidos pela mãe natureza. Quando há uma queda de nutrientes na nossa dieta, isso causa uma desregulação hormonal e metabólica no nosso corpo, nos fazendo comer mais, com maior regularidade, diminuindo a nossa saciedade, nos deixando com mais fome e nos fazendo comer com maior frequência. Nós só conseguimos comer com tanta frequência se as nossas refeições principais forem pobres em nutrientes. E houve uma mudança drástica na nossa alimentação há poucas décadas atrás, com o advento da Revolução Industrial, onde começou a transformar o próprio conceito de alimento. Após a Revolução Industrial e com os avanços industriais e tecnológicos, cada vez mais alimentos industrializados, processados e refinados eram jogados para o mercado para o consumo da população. E o fator crítico é que, ao mesmo tempo que esses alimentos industrializados eram jogados no mercado, a quantidade de comida aumentou. Porém, a qualidade dessa comida, os nutrientes que nós encontramos no alimento, diminuiu bastante. E essa diminuição de nutrientes da nossa dieta atrapalha o bom funcionamento dos nossos sistemas de fome e saciedade, fazendo você passar os seus dias faminto, mesmo comendo muito, mas paradoxalmente malnutrido. E sem contar que esses alimentos industrializados, processados e refinados, com uma baixa quantidade de nutrientes,
podem programar o seu corpo para o armazenamento contínuo de gordura e parar a queima dessa gordura, mesmo que você consuma pouco desses alimentos. Focar nos nutrientes dos alimentos que nós estamos consumindo é um pilar primordial para a manutenção do seu peso e da sua saúde no curto, no médio e no longo prazo. E os nutrientes dos alimentos são divididos em dois grupos: os macronutrientes e os micronutrientes. Macro vem de grande, nutriente maior, que vem em maior quantidade, e é dividido em proteína, gordura e carboidrato. E os micronutrientes, micro vem de pequeno, vem de menor, vem em menor quantidade. E esses micronutrientes são basicamente vitaminas e minerais. Então, quanto mais micronutrientes tiver no alimento, quanto mais vitaminas, minerais e aminoácidos tiver nesse alimento, mais nutritivo ele vai ser. Para simplificar e deixar mais didático, imagine que os macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, são constituídos essencialmente de energia e de micronutrientes. E se nós tiramos os micronutrientes dos macronutrientes, só o que sobra basicamente é energia. Dessa forma, a concentração de micronutrientes que vai haver nos macronutrientes vai definir quão nutritivo esse alimento é. Um bom exemplo disso é a farinha de trigo, uma substância comestível ultraprocessada, rica em energia, rica em calorias e extremamente pobre em micronutrientes. Para fazer essa farinha branca, a indústria processa tanto o trigo que todo tipo de micronutriente que tem ali, que já não é muita coisa, é jogado fora. Vira um pó branco, cheio de energia, cheio de caloria, com basicamente nada de micronutrientes. E é exatamente por isso que se você encontrar uma farinha de trigo no supermercado, você vai encontrar assim: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Por que essa farinha é enriquecida com ferro e ácido fólico? Porque não tem nenhum micronutriente ali, a indústria coloca ferro e ácido fólico por fora naquela farinha para dizer que tem alguma coisa de micronutriente, para dessa forma poder vender mais. Puro marketing para poder vender. Mas aquilo ali basicamente é um pó branco, cheio de caloria, cheio de energia, com nada de micronutrientes. O arroz branco seria outro exemplo. É um alimento que é basicamente puro carboidrato, puro amido, pura energia e extremamente pobre em micronutrientes. Esses dois exemplos seriam más fontes de nutrição. Se um alimento contém mais micronutrientes do que outro alimento, esse primeiro alimento vai ser considerado mais nutritivo do que o segundo, vai ter um maior valor nutricional. Em outras palavras, quanto maior o valor nutricional dos alimentos que nós comemos, mais saudáveis e em forma nós vamos ser e provavelmente menos fome nós vamos sentir no nosso dia a dia. E os alimentos mais nutritivos que existem no planeta Terra são alimentos derivados de animais, como carnes, órgãos, ovos e frutos do mar, por exemplo. Isso não quer dizer que frutas, vegetais e legumes não são nutritivos. Porém, quando nós comparamos esses alimentos de origem vegetal com alimentos de origem animal, esses alimentos de origem animal têm uma maior concentração de micronutrientes. Dessa forma, os alimentos mais nutritivos que existem no planeta são alimentos naturais. Dentro dos alimentos naturais, os mais nutritivos são alimentos de origem animal e, em segundo lugar, alimentos de origem vegetal. E, em último lugar, aqueles menos nutritivos que provavelmente vão esculhambar todo o seu metabolismo e te deixar passando fome todo dia, são os alimentos industrializados, processados e refinados. Alimentos feitos pelo ser humano, feitos pela indústria, que nós não encontramos na natureza. Como massas, pães, doces, açúcar, bolacha, biscoito, sorvete e etc. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e eu te agradeço muito. Agora, vamos entender por que você sente mais fome quando tem uma alimentação rica em substâncias comestíveis, alimentos industrializados, processados e refinados. A gordura no nosso corpo tem 3 funções principais. A primeira função é servir como isolante térmico para nos manter aquecidos.
A segunda função é como um acolchoamento que vai proteger órgãos vitais no nosso corpo. E a terceira função é servir como um armazenamento de energia. E antigamente se acreditava que nós só conseguíamos acessar esse nosso estoque de energia nas nossas gorduras em caso de extrema necessidade. A ideia era que toda caloria extra que você comia ia para as suas células de gordura e você só conseguia queimar essas calorias da gordura em caso de déficit calórico, quando você estava passando fome ou comendo pouco. Mas desde 1930 nós já sabemos que esse conceito, essa velha ideia, não é nem um pouco precisa. Na realidade, o que acontece é que a nossa gordura está constantemente saindo e entrando da célula de gordura, de acordo com a nossa necessidade. Se a gordura sai e não é utilizada como energia, ela volta para a célula de gordura. No percurso de 24 horas do seu dia, as suas células de gordura fornecem grande parte do combustível que o resto do seu corpo utiliza como fonte de energia. A ideia que muitos nutricionistas ainda propagam por aí de que o carboidrato é a fonte principal de energia do nosso corpo está simplesmente errada. O que acontece é que o nosso organismo utiliza primeiro o carboidrato como fonte de energia antes de poder utilizar a gordura. E o corpo faz isso porque é dessa maneira que ele mantém os níveis de açúcar no sangue equilibrados. Se você tem uma alimentação rica em carboidratos, isso vai aumentar muito o açúcar no seu sangue, a glicose sanguínea. Só que açúcar demais no sangue é tóxico para o nosso corpo. Então ele tem que manter esses níveis de glicose, de açúcar no sangue, equilibrados. Então primeiro ele vai utilizar a glicose que está alta no sangue como fonte principal de energia, para depois, caso seja necessário, ele utilizar a gordura. E claro, se tiver açúcar demais no seu sangue, caso você tenha comido muitos carboidratos, parte desse açúcar no sangue vai ser utilizada como energia imediata e todo excesso de açúcar que não for usado naquele momento vai ser armazenado para ser usado depois, dentro das suas células de gordura. Então todo excesso de açúcar no sangue pode virar gordura no seu organismo. E para o corpo conseguir transportar esse açúcar em excesso que está no seu sangue para as células do corpo, tanto as células musculares como as células de gordura, ele vai ter que secretar um hormônio chamado insulina. A insulina vai abrir essas células para a entrada de glicose. A glicose só consegue sair do sangue e ir para as células musculares ou de gordura quando o corpo secreta insulina. Dessa forma, a insulina é o principal hormônio corporal regulador da glicose sanguínea. Se tem muita glicose no seu sangue, o seu corpo vai começar a secretar mais insulina para poder manter esses níveis de glicose estáveis e saudáveis. Então, quando você come algum carboidrato, a glicose no seu sangue, o açúcar sanguíneo, vai aumentar. E automaticamente o seu organismo vai secretar insulina para que o corpo comece a absorver essa glicose que está em excesso no sangue. Parte dessa glicose vai ir para os seus músculos e vai ser armazenado como glicogênio. Outra parte da glicose vai para o seu fígado, onde vai ser armazenada como glicogênio e como gordura. E tudo que não for nem para o músculo e nem para o fígado vai ser armazenado nas suas células de gordura, como mais gordura. Mas um dos grandes problemas é que o armazenamento de glicose na forma de glicogênio nos nossos músculos e no fígado é bastante limitado. Então, todo o excesso de glicose que não conseguir virar glicogênio vai acabar virando gordura, que é um estoque bem maior e quase ilimitado. E quando o açúcar do seu sangue começa a diminuir e volta para níveis normais, o açúcar foi convertido em glicogênio ou gordura, a insulina no seu corpo começa a diminuir junto, liberando os seus estoques de glicogênio e de gordura para serem queimadas pelo seu organismo. Pelo menos era isso que o seu corpo deveria fazer. E quanto mais tempo se passa após a sua refeição, mais glicogênio e gordura o seu corpo vai estar queimando para fornecer energia para o organismo. E menos glicose ele vai utilizar. É exatamente por isso que você consegue dormir a noite toda sem levantar a cada poucas horas para atacar a geladeira. Ou pelo menos era isso que ele deveria fazer. A gordura que está circulando fora da sua célula de gordura mantém as suas células corporais bem alimentadas até a manhã seguinte. Então, quando nós comemos, a nossa célula de gordura está armazenando mais gordura e, consequentemente, você está ficando um pouco mais gordo.
E quando você para de comer e quanto mais tempo passa, mais o seu organismo está tirando gordura da célula de gordura e queimando por todo o corpo. Então, em um mundo ideal, você engorda um pouquinho quando está se alimentando, já que a energia está indo para suas células de gordura, e começa a compensar isso quando para de comer. As células de gordura que entraram vão sair e fornecer energia para o seu corpo até você sentir fome novamente para poder fazer outra refeição. As nossas células de gordura são reservas temporárias de energia. Quando você está fazendo uma refeição, parte dessa refeição vai ser utilizada como energia imediata e todo o excesso de energia que não for usada naquele momento vai ser armazenada como glicogênio nos músculos e no fígado e principalmente, a grande maioria, vai ser armazenada nas suas células de gordura. Mas quando você para de comer, essa gordura que acabou de entrar nas suas células vai começar a sair para fornecer energia para o seu corpo e dessa forma você vai equilibrar tanto a fome quanto a saciedade. Mas aí começa o grande problema. Se você tem uma alimentação muito rica em alimentos industrializados, processados e refinados, que não são nem alimentos, são substâncias comestíveis, ricas em calorias e extremamente pobres em micronutrientes, isso vai acabar desregulando o seu metabolismo. Esses alimentos industrializados e processados vão aumentar muito a sua insulina, muito mais do que alimentos naturais. Com o aumento muito grande dessa insulina no seu corpo, vai favorecer com que o seu organismo crie uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina faz o seu corpo começar a secretar muito mais insulina do que deveria. E até mesmo em momentos que a insulina deveria estar baixa, após a sua refeição, onde ela diminui, ela pode continuar alta, ela permanece elevada. E se a sua insulina corporal permanece alta, o seu corpo não consegue tirar a gordura da célula de gordura para ser queimado pelo organismo, fornecendo energia para o corpo. E dessa maneira, não tem energia da célula de gordura, então você só consegue energia da comida. E por isso você sente fome a cada 2 ou 3 horas. Em outras palavras, um organismo desregulado, com um alto consumo de alimentos processados e industrializados, pobres em micronutrientes, fazem o organismo secretar muito mais insulina do que deveria. Com essa secreção maior de insulina, o seu corpo começa a ficar resistente à insulina, o que faz ele secretar ainda mais insulina, aumentando mais a resistência à insulina, fazendo ele secretar mais insulina e virando um ciclo sem fim, com o seu corpo produzindo cada vez mais insulina ao longo do tempo. Com esses altos níveis de insulina no seu organismo, o seu organismo não consegue tirar a gordura da célula de gordura para fornecer energia para o resto do corpo. Se não tem energia vindo da célula de gordura, você tem que adquirir ela através da alimentação. Isso te faz sentir mais fome e comer mais vezes. E sempre está acumulando gordura e nunca conseguindo quebrar essa gordura. Então, se você come a cada 2 ou 3 horas e sente fome cronicamente ao longo do seu dia, provavelmente o seu metabolismo não está conseguindo pegar a energia das suas células de gordura de uma forma eficaz. E muito provavelmente, nesse processo todo, você vai estar apenas engordando, sempre acumulando gordura e nunca conseguindo queimar essa gordura como energia. O ponto principal aqui é fazer você comer alimentos nutritivos, saborosos e saciantes, para que dessa forma nós consigamos regular o seu metabolismo e assim você não vai pensar em comida por horas a fio. Isso é uma dieta inteligente, isso é comer bem. Regulando o seu metabolismo, você vai sentir menos fome. Sentindo menos fome, você vai comer menos vezes. E provavelmente isso vai te ajudar muito no emagrecimento e manutenção do seu peso e da sua saúde ao longo do tempo. Sentir fome várias vezes ao dia, fazendo 5, 6 e até 7 refeições todos os dias, não é algo normal. Isso é um indício de que alguma coisa está errada no seu metabolismo. E o relato de hoje é de uma das minhas pacientes, a Iswiane Santos. Ela fala que está achando estranho porque chega o horário que normalmente ela comia e ela não sente fome e se sente muito bem. E é isso que acontece quando você regula o seu metabolismo. O corpo começa a queimar a própria gordura. Você naturalmente sente menos fome e acaba comendo menos sem nem se esforçar para isso. Quando você melhora a qualidade da sua alimentação, a quantidade toma conta de si própria. Bem, pessoal, mas por enquanto é
é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você entender que comer várias vezes ao dia ou sentir fome a cada 2 ou 3 horas não é algo normal. Provavelmente você pode estar com o metabolismo um pouco desregulado e aí isso te faz sentir mais fome e comer mais vezes. Quando você melhora a sua alimentação, você começa a comer alimentos mais naturais e nutritivos, isso vai regular o seu metabolismo, vai fazer o corpo queimar gordura de forma mais eficaz, vai diminuir sua fome e automaticamente, sem nem pensar nisso, você vai acabar comendo menos. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo, um abraço e tchau!